Agora Johnson começou a montar uma equipe maior em torno do núcleo formado por seus dois dedicados assistentes. Ele também construiu fidelidade com vários outros para quem arrumou emprego em Washington. A dinâmica que ele havia criado com Jones e Latimer agora se repetia em uma escala maior. Assistentes competiam por sua atenção, tentavam agradá-lo, satisfazer seus padrões, ser dignos dele e de suas causas. Em 1937, quando o congressista James Buchanan morreu de uma hora para outra, a cadeira para o 10º distrito do Texas de repente estava vazia. Apesar das incríveis chances contra ele, ainda era relativamente desconhecido e jovem demais. Johnson decidiu concorrer e convocou seus auxiliares. Acólitos cuidadosamente cultivados começaram a jorrar no Texas, tornando-se motoristas, cabos eleitorais, redatores de discursos, churrasqueiros, animadores das massas, enfermeiros, o que a campanha precisasse. Nas 6 breves semanas da corrida, a infantaria de Johnson cobria toda a extensão do 10º distrito. Na frente deles, a cada passo estava o próprio Johnson, fazendo campanha como se sua vida dependesse disso. Um por um, ele e sua equipe conquistavam eleitores em cada esquina do distrito e, por fim, em uma das maiores viradas de qualquer corrida política americana, Johnson venceu a eleição. Sua carreira posterior, primeiro como senador, depois como presidente dos Estados Unidos, obscureceu a base de seu primeiro grande sucesso, o exército de dedicados e incansáveis seguidores que ele havia cuidadosamente montado ao longo dos 5 anos anteriores. Interpretação: Lyndon Johnson era um jovem muito ambicioso. Não tinha dinheiro nem contatos, mas tinha algo muito mais valioso: a compreensão da psicologia humana. Para obter influência no mundo, você precisa de uma base de poder e, aqui, seres humanos, um exército dedicado de seguidores valem mais do que dinheiro. O que eles farão por você o dinheiro não compra. Este exército é complicado de montar. As pessoas são contraditórias e defensivas, exija demais delas e elas se ressentirão, trate-as bem e elas não reconhecerão isso. Johnson evitou estas armadilhas fazendo sua equipe desejar sua aprovação. Para isso, ele liderava da linha de frente. Trabalhava mais do que qualquer um em sua equipe, e seus homens o viam fazer isso, não acompanhá-los fazia se sentirem culpados e egoístas. Um líder que trabalha tanto assim desperta instintos competitivos em seus homens, que fazem o possível para se provarem mais merecedores do que seus colegas. Ao mostrar o quanto do próprio tempo e esforço ele estava disposto a sacrificar, Johnson conquistou o respeito deles. Uma vez tendo esse respeito, as críticas, mesmo quando ríspidas, tornavam-se motivadores eficazes, fazendo seus seguidores sentirem que o estavam decepcionando. Ao mesmo tempo, um gesto de bondade inesperado desfazia qualquer habilidade para resistir a ele. Compreenda, o moral é contagiante, e você, como líder, define o tom. Peça sacrifícios que você mesmo não faria, fazer tudo usando assistentes, e suas tropas ficarão letárgicas e ressentidas. Seja gentil demais, mostre-se excessivamente preocupado com o bem-estar deles e você drena a atenção de suas almas e cria crianças mimadas que choramingam a mais leve pressão ou pedido para trabalhar mais. O exemplo pessoal é a melhor maneira de definir o tom adequado e elevar o moral. Quando seu pessoal vê sua devoção à causa, assimila seu espírito de energia e autossacrifício. Algumas críticas oportunas, aqui e ali, e eles só se esforçarão mais para agradá-lo, para estar à altura de seus altos padrões. Em vez de ter de puxar e empurrar seu exército, eles estarão correndo atrás de você. 13. Olha quanta
coisa você consegue aprender de graça se você participar da Jornada Pai. No primeiro dia, a gente empurrar seu exército, eles estarão correndo atrás de você. 13 em maio de 218 a.C., o grande general Aníbal, de Cartago, na moderna Tunísia, embarcou em um plano ousado. Ele lideraria um exército para atravessar a Espanha e a Gália e cruzar os Alpes até o norte da Itália. Seu objetivo era derrotar as legiões romanas em seu próprio território, finalmente colocando um término nas políticas expansionistas de Roma. Os Alpes eram um tremendo obstáculo para o avanço militar. Na verdade, a marcha de um exército que atravessasse as altas montanhas era sem precedentes. Mas em dezembro daquele ano, era um tremendo obstáculo para o avanço militar. Na verdade, a marcha de um exército que atravessasse as altas montanhas era sem precedentes. Mas em dezembro daquele ano, depois de muitas dificuldades, Aníbal chegou ao norte da Itália, apanhando os romanos totalmente de surpresa e a região desprotegida. Mas isso teve um preço. Dos 102.000 soldados originais de Aníbal, só 26.000 sobreviveram e estavam exaustos, famintos e desmoralizados. Pior, não havia tempo para descansar. Um exército romano estava a caminho e já havia cruzado o rio Pó, a poucos quilômetros do acampamento cartaginês. Na véspera da primeira batalha de seu exército contra as temíveis legiões romanas, Aníbal precisava reanimar seus homens esgotados de alguma maneira. Ele decidiu armar um espetáculo. Reunindo seu exército, ele trouxe um grupo de prisioneiros e lhes disse que, se lutassem uns contra os outros até a morte como uma competição de gladiadores, os vitoriosos ganhariam a liberdade e um lugar no exército cartaginês. Os prisioneiros concordaram e os soldados de Aníbal ganharam de presente horas de sangrento divertimento, uma grande distração para seus problemas. Quando a luta terminou, Aníbal dirigiu-se a seus homens. A competição fora tão agradável, ele disse, porque os prisioneiros tinham lutado intensamente. Isso acontece em parte porque o homem mais fraco vira uma fúria quando perder significa a morte, mas havia uma outra razão também: eles tinham a chance de ingressar no exército cartaginês, de deixar de serem abjetos prisioneiros para se tornarem soldados livres lutando por uma grande causa, a derrota dos odiados romanos. Vocês, soldados, disse Aníbal, estão exatamente na mesma posição. Vocês enfrentam um exército muito mais forte. Vocês estão a quilômetros de casa, em território hostil e não têm para onde ir. De certo modo vocês são prisioneiros, também é liberdade ou escravidão, vitória ou morte. Mas lutem como estes homens lutaram hoje e vocês prevalecerão. A competição e o discurso convenceram os soldados de Aníbal, e no dia seguinte eles lutaram com mortal ferocidade e derrotaram os romanos. Seguiu-se uma série de vitórias contra legiões romanas muito mais numerosas. Quase 2 anos depois, os dois lados se encontraram em Canas. Antes da batalha, com os exércitos dispostos à vista um do outro, os cartagineses puderam ver que estavam em número desesperadoramente inferior e o medo tomou conta dos soldados. Todos ficaram quietos. Um oficial cartaginês chamado Gisgo passou à frente dos homens, examinando as linhas romanas. Parando diante de Aníbal, ele fez uma observação, com voz trêmula, a respeito da disparidade de números. Tem uma coisa, Gisgo, que você não notou, Aníbal respondeu. Em todo esse grande número de homens do outro lado, não há um só que se chame Gisgo. Gisgo deu uma risada, e o mesmo fizeram todos os que puderam escutar, e a piada percorreu as tropas, desfazendo a tensão.
Não, os romanos não tinham gisgo, apenas os cartagineses tinham gisgo e apenas os cartagineses tinham Aníbal. Um líder capaz de brincar em um momento como este tinha de se sentir muito confiante, e se o líder fosse Aníbal, esse sentimento era provavelmente justificado. Assim como as tropas tinham sido tomadas pela ansiedade, agora elas estavam infectadas com autoconfiança. Em Canas, naquele dia, em uma das vitórias mais devastadoras da história, os cartagineses esmagaram o exército romano. Interpretação: Aníbal era um mestre motivador de uma espécie